Começou a aparecer para mim, gente, muitas pessoas que estão enroladas em empréstimo, o famoso empréstimo CLT. Pelo que é dito nos vídeos, eu não conhecia, pelo que é dito nos vídeos, começou, parece que há pouco tempo, coisa do ano passado, sabe? Que começou a aparecer mesmo o resultado disso. E assim, muita gente postando na internet, comentários falando sobre o empréstimo CLT. Basicamente, um empréstimo que você faz pelo aplicativo da sua carteira de trabalho, você faz um pequeno empréstimo e lá, o que eles fazem? Eles descontam direto da folha de pagamento para garantir que você vai pagar. E assim, liberando o empréstimo com uma certa facilidade e que tem ali um salário limitado. Mas fazendo o quê? Tirando direto da fonte, para ele não deixar ninguém pensar se paga ou se não paga. E aí começou a surgir vídeos de pessoas falando como elas se enrolaram com esse tipo de empréstimo, o que esse empréstimo trouxe para elas e como tudo virou uma bola de neve em que basicamente a pessoa não tem mais salário, porque já que é tirado direto da fonte, agora quando é o dia do recebimento do salário, não tem salário, porque fez vários empréstimos, o banco foi liberando e agora, quando é o dia de pagamento, tem pagamento, porque foi tudo descontado. E aí eu olhei assim, eu disse, cara, quando fala a palavra empréstimo, eu começo a ter tremedeira, porque eu tive um problema sério com empréstimo, gente. E eu disse, cara, eu quero entender melhor sobre esse empréstimo CLT e o que está acontecendo com essas pessoas, porque é uma coisa que assombra muita gente. É empréstimo, gente. Empréstimo é uma coisa que assombra muita gente. Muita gente sai com trauma. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera. Eu separei o vídeo explicando o que explicando vantagens e não vantagens, como é que faz o empréstimo. A gente já aprendendo aqui, né, como é que vai fazer. E em seguida, as pessoas que fizeram contando sua experiência. Então, gente, separamos tudo aqui caminhando, entendeu? Então, bora conversar sobre empréstimo também no geral, mas começando pelo empréstimo CLT. Então, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, o Urubu do Capital, ó, Urubu do Capital, quem quiser seguir, esse aqui é o arroba. Ele vai explicar como funciona o empréstimo CLT. O que é o empréstimo CLT? Empréstimo CLT é quando o trabalhador, cansado, sem tempo e sem dinheiro, tenta sobreviver. E o banco sente o cheiro. É como se o urubu visse o CLT tropeçando no deserto e dissesse: o almoço chegou. O banco pega um pedaço do salário do CLT todo mês, direto na fonte, sem chance de fuga. O CLT acha que está sendo ajudado, e o banco está só preparando o prato. Funciona assim. Primeiro, o CLT entra no acordo e o banco analisa a famosa margem consignável. Margem consignável é a parte do salário que o banco pode morder oficialmente. É como se o CLT esticasse o braço e dissesse: pode comer só esse pedacinho, tá? Mas só esse. E o banco responde: claro, por enquanto. Depois disso, todo mês o banco pega a parcela direto da folha. Antes do CLT ver o dinheiro, antes de pagar contas, antes de respirar. Parcela vem primeiro, o trabalhador vem depois. As parcelas são fixas, mas fixas daquele jeito que o banco gosta. Bem ajeitadas para durar anos. Normalmente o trabalhador paga entre 12 e 48 parcelas, às vezes até 60. Aí o banco fala: é juros baixo, viu? Juros pequenininho. Mas pequeno onde? Normalmente o urubu trabalha com algo entre 1,2% a 3,5% ao mês, que dá algo próximo de 15% a 50% ao ano. Para quem o empréstimo CLT é bom? É bom para quem acha que é só um empréstimo. Até descobrir que o desconto na folha não perdoa, não atrasa, não negocia. Ele arranca o que você ganha, com ou sem dinheiro para sobreviver. Mas quem entende o perigo, corre para se proteger com o Guia de Sobrevivência Financeira com o Urubu. Tá certo, gente. Então, o que acontece? Já deu para entender. É um empréstimo para o trabalhador e lá ele consegue fazer simulação, como eu expliquei para vocês, e com facilidade tirar. E o banco tão inteligente, o governo, o banco, os grandes tão inteligentes, né? Porque sabe que grande parte da parcela da população vai ficar inadimplente, né? Vai ficar inadimplente, porque não vai conseguir pagar as parcelas. Muitos ganham um salário mínimo. E muitos são jovens, né, gente? Ali, ó, jovens assim, 20 anos, 25. Aí você pega ali, oferece dinheiro, ele aceita, ele acha que vai conseguir pagar. Só que o que você faz para garantir? Pega direto da fonte, pega direto do salário. Para mim isso foi
uma estratégia assim do banco, do governo, enfim, muito tensa e radical. Como garantir que não terá inadimplência? Enquanto a pessoa trabalhar, tira direto da... Gente, aqui nos comentários, não se enganem, tá? Não se enganem, meus amigos. Aqui nos comentários tem gente que elogiou. Comprei uma moto, saiu bem mais barato que financiar. É porque é interessante, você não pegou ali para gastar com alguma coisa do seu dia a dia, alguma coisa pequena. É interessante que você fez ali um desenho sobre o que é mais barato, ou financiar, ou fazer dessa forma, e se você tem dinheiro para pagar as parcelas. Acho que a questão aqui, gente, é ter dinheiro das parcelas, ele já vai tomar, e se você vai ter dinheiro para viver. Aí aqui eu não vou ler tantos comentários, porque a gente vai ter muito vídeo para ver, né? Doutor Jefinho, doutor.jefinho, o Jefferson, ele vai ensinar. Quem quiser seguir, o arroba dele tá aqui, tá, gente? Lá no TikTok, ele é gigante. Aí ele vai ensinar como é que faz esse empréstimo, como é a simulação e como são as taxas para se pagar. Vamos ver aqui o vídeo rapidinho? Crédito do trabalhador. Como você solicitar esse crédito do trabalhador de uma forma bem simples? Então se liga. Primeiramente, você vai começar a nos seguir e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá? Depois você vai abrir o seu aplicativo, Carteira de Trabalho Digital, vai clicar nessa aba aqui ou então nessa cédulazinha aqui. Quando você clicar, você será destinado para esta aba onde você vai fazer uma simulação. Você clica aqui. Aí você vai ser direcionado para esta aba, vai colocar quanto que você precisa, coloca um valor maior. Depois, em quantas parcelas você quer pagar, também coloca aqui. Lembrando, isso aqui é apenas uma simulação, tá? Clica aqui em simular empréstimo. Aí vai aparecer aqui para você aquela simulação que você fez, valor do empréstimo, parcelas, mas vale lembrar que essa simulação aqui não quer dizer quanto que o banco vai te liberar não, tá? Deixando bem claro aqui, certo? Aí você clica nesse quadradinho e depois aqui, ó, solicitar propostas de empréstimo. Quando você clicar aqui, é só aguardar as propostas chegarem para você no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Olha só esse exemplo. Propostas vão chegar para você aqui. Você vai escolher alguma dessas propostas. Jefferson, para mim não chegou nenhuma proposta. E agora, meu Deus? Calma que eu vou te explicar agora. Agora ele vai pegar para explicar quem não conseguiu acessar as propostas. Mas, gente, vamos ver aqui as propostas rapidinho. E quanto que você vai pagar real sobre o que você pegar de empréstimo? Eu acho que não dá para ver, mas aqui, por exemplo, a Caixa Econômica Federal fez uma proposta para essa pessoa, por exemplo, um valor de empréstimo de R$ 5.681,51. Você vai pagar 24 vezes de R$ 361,83. E óbvio que eu sou de humanas e não sou de exatas, né? Bom dia. 361,83, porque tem que ter os centavos, né? Você vai pagar 8.683. E aí, gente, o que vocês acharam dessa proposta? Você dá 1.600 e paga mais 3.000 redondo, quase que redondo, que você vai pagar 8.683. Aqui tem uma de 10.000, você vai pegar 10.357,99, vai pagar 50 vezes de 439,70 e pouco. Você vai pagar 21.985. Você vai pagar 10.000 a mais para o banco. Galera, 50 vezes, vou passar o resto da minha vida. Mas aqui deu para entender no vídeo dele como funciona, como faz a simulação, quantos são os juros. O que vocês acharam desses juros, gente? E aí, seu banco está fazendo propostas melhores? O que vocês acharam desses juros para o trabalhador, onde muitos ganham um salário mínimo? Me conta aqui que eu quero saber. Aí, esse advogado, que é o Zanotti.adv de advogado, o Igor Zanotti, quem quiser seguir ele, tá aqui o arroba, porque ele vai tirar muita dúvida relacionado a isso. Ele vai fazer um vídeo tirando realmente as dúvidas. Por exemplo, se você perde o emprego, e se você, por exemplo, não volta a trabalhar, e o que acontece se o valor não cessou? O que acontece? Sabe, várias dúvidas, que inclusive nos comentários tem muita dúvida, ele vai tirar grande parte. Vamos ver o vídeo dele. O governo liberou empréstimo consignado para o CLT, acabou meu problema com grana. Mas você sabe exatamente como funciona? Você pode ter resolvido um problema agora, mas criado outro para o futuro. Claro que eu sei, vai descontar direto da minha folha de pagamento. O que mais eu tenho que saber? Bom, você deve saber também que o banco pode descontar até 35% do seu salário bruto e você não vai poder mais tirar esse desconto do seu salário até acabar as parcelas do empréstimo. Mas vai pegar quase todo o meu salário, então eu vou pedir demissão e arrumo outro emprego. Mas isso não vai resolver não. Se você for mandado embora, o banco pode descontar até 10% de todo o seu depósito do fundo de garantia, pode ficar com 100% da sua multa de 40% do FGTS e pode descontar até 35% do valor da sua rescisão. E ainda pode piorar? Pode sim, porque se todos esses descontos não forem suficientes para quitar a sua dívida, essa cobrança fica suspensa até que você consiga arrumar outro emprego. Mas isso pelo menos é bom, porque aí eles não vão me cobrar enquanto eu estiver desempregado.
Não é bom, porque durante esse período de suspensão vai correr juros e vai virar uma bola de neve. Então você deve pensar se esse empréstimo realmente vale a pena. Analise a taxa de juros que foi ofertada, analise também se esse desconto de 35% do seu salário não vai comprometer a sua renda no final do mês. E pense também na sua rescisão, é o momento que você mais precisa de dinheiro e você vai sair da empresa quase zerado de grana. Poxa, se eu soubesse disso tudo, eu não tinha feito esse empréstimo. Pô, Fernando. Gente do céu, ele explicando assim, bateu até falta de ar. Que furada. Por quê? Porque basicamente eles podem arrancar 30% do seu salário, eles podem chegar até 30%, arrancar 100%, podem, dentro ali de N questões que acontecer de você não fazer o pagamento, eles podem tirar 100% dos 40% do seu FGTS que você tinha para ganhar da empresa. Gente, eles arrumaram um jeito. Não, se tudo aqui que ele está falando, é que depende, né, gente? É tudo que pode acontecer. Ou seja, são direitos que o banco tem. Não necessariamente ele vai fazer, mas é o direito, ele pode fazer essas coisas. Ele está cheio de direitos. Uma vez que você pega esse empréstimo, ele tem direito de fazer várias coisas. Basicamente, se tudo que ele fala, o banco realmente tem esse direito, a lei não mudar durante um tempo, ou se realmente ele coloca tudo isso em prática, o banco, vou falar para vocês, eles arrumaram um jeito de pegar a migalha que nós recebíamos. Gente, ele vai tocar no FGTS, nos 40% da multa. O empresário, o médio empresário e o pequeno que contrata já sofre para pagar esses 40% de multa. E vai pro trabalhador. Mas agora eles arrumaram um jeito de tomar isso. Gente, aí 30%. Ele pode, calma, ele pode chegar até 30% dessa retirada do seu salário. 30%, espera. Você sabe o que é 30% de um salário? É quando o banco, você não paga a dívida e ele te executa. Quando ele te executa, ele faz uma execução de tudo que tiver na sua conta, você vai ter que dar e tudo. Se eu não me engano, se você tem salário, ele pode arrancar de até 30%. E deixa o restante para você não morrer de fome. Se eu não me engano, é isso. Me confirma aqui, gente. Quando passa por uma execução de empréstimo, eles não arrancam até 30%. Ou seja, você está praticamente executado. E ainda por cima, perdeu o emprego? Não está livre. Juros sobre juros sobre juros sobre juros. O que vocês acharam? Agora sim, lembrando, eu nunca fiz esse empréstimo e estava por fora. Estou aprendendo aqui nesses vídeos que eu tô vendo, os vídeos que eu separei. Então, se você tem mais conhecimento sobre isso e alguma informação para vocês foi diferente, coloca aqui nos comentários, por favor. E aí começa, gente, aí começa. Aqui quem postou foi o Lucas Hammer 1, quem quiser seguir ele é influenciador, e ele fez um desabafo na internet, empréstimo CLT. Ele fez o empréstimo, ele é um CLT, um trabalhador, e ele se arrependeu. Vamos ver aqui o vídeo dele. Gente, eu queria matar a pessoa que inventou o empréstimo na carteira de trabalho. Filha da... que inventou o empréstimo na carteira de trabalho. Que a gente que é pobre, a gente que trabalha igual uma praga. A escala 10/1, que não é nem 6, né? Não é nem 6, porque não existe 6/1. Eu trabalho... A gente já trabalha o mês todinho fudido, esperando chegar o dia do pagamento. Igual puta pro lado de dinheiro. Vai chegar o dia do pagamento, você não pegar nada, porque você já fez a mundiça do empréstimo na carteira de trabalho. Ai, gente. Ainda vem um e fala assim, ai, mas você deveria pensar. Por que você não pensa? Gente, não pensou, a gente não pensa. A gente tá lá, viu o dinheiro lá moscando lá, eu vou pegar, é meu, eu vou pegar. Fui lá e peguei. Aí eu corro do dia do pagamento igual o diabo corre da cruz, porque eu não quero entrar pra pegar o pagamento, porque eu não tenho. Eu já peguei o empréstimo. Tá lá descontando, todo mês descontando. Agora fica igual puta pro lado de dinheiro, agora reclama porque não tem quando o dia do pagamento. Ô, fila da... Não, e foi tão sacana ao mesmo tempo inteligente ter tirado direto da folha de pagamento, gente, porque é como se o banco ele soubesse, assim, eles já conhecem nosso perfil, já conhecem. Muitos de nós pegamos o empréstimo numa afobação, ele mesmo disse, vi lá o dinheiro dando mole, ele nem falou assim sobre pagar alguma dívida, comprar algo específico, só falou, o dinheiro estava lá, era meu, e peguei. Ou seja, o banco é como se ele já soubesse quem ele vai pegar ali no impulso, você no impulso, vendo um dinheiro alto, dando bola, e ele não tem medo de você não pagar, porque ele vai tirar
sem que você possa decidir se vai pagar ou não. Porque se ele deixar você decidir, começa a atrasar parcela, começa a ficar inadimplente, porque a gente vai pagar outras coisas, deixar o empréstimo por último e tentar depois negociar, ou vai atrasar, vai ficar com dó de dar esse dinheiro. Enfim, vocês sabem o que acontece. E o que ele faz? Nem deixa você pensar, ele já arranca. Aí dá nisso, chega finalmente o dia do pagamento, muitas vezes não tem o dinheiro. Agora vamos ver os relatos dos comentários. Por quê? Porque muitas vezes a galera dos comentários consegue, enfim, ir além. Mas, gente, vocês pegaram para investir em nada? Foi só para gastar? Pelo amor de Deus. Mas é isso, ele parece que liberou esse empréstimo para vários tipos. Desde a pessoa que quer investir, a pessoa que quer isso, a pessoa que quer aquilo, mas também para pegar muita gente no impulso. De ó quanto dinheiro tem aqui te esperando. Eu fiz 17 mil. 24 vezes, falta só um ano. Olha aqui o que essa moça falou. Eu fiz 5 empréstimos CLT, totalizando 10 mil. Pego quase nada de vale. Aí, se você tem família para sustentar, gente, tá tudo indo pro banco. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram uma forma de tudo que você ganha já voltar para eles. Que isso, é diabólico. Só que assim, é aquilo, né? Ninguém foi obrigado, né, gente? Mas é isso. É se aproveitar exatamente da fraqueza do coração. E quando você volta de férias? Junto o empréstimo com as férias. É de chorar. Aí você volta de férias e já não tem o que receber. Mas ele não vai parar de descontar. Aí essa moça que fez um vídeo, a Pavezicomzi Loruama. Gente, eu nunca vi esse nome, Loruama. É uma influenciadora grande, ok? Ela fez um vídeo também. Isso foi tudo em 2025, viu, gente? Parece que a bomba ficou... em 2025. Ela também fez um vídeo de desabafo sobre esse empréstimo CLT. Vamos ver aqui o que aconteceu com ela. Eu queria matar o desgraçado que inventou esse negócio de empréstimo na carteira de trabalho. Sim, gente, eu queria matar o filho da puta, que eu sei que foi o Lula, acho que foi o Lula, né? Enfim. Mano, homem desgraçado que inventou esse negócio. Não sei se foi ele, gente, eu sou muito burra nessa parte. Cara, antes, o vício era jogar no tigrinho. Mas agora o vício tá fazendo empréstimo na carteira de trabalho. Ah, mas você não pensa que... Gente, eu não penso. No momento que eu tô precisando de dinheiro, eu vou recorrer à carteira de trabalho. Eu vou fazer o meu empréstimo CLT. Ah, mas é tantas vezes. Uma hora quita. Só que, gente, eu fiz uma burrada tão grande esses últimos dias... que eu não fiz um empréstimo, eu fiz uns 3 na carteira de trabalho. Vocês têm noção? E teve um deles que eu peguei um valor e depois que eu vi, eu peguei na hora do desespero, depois que eu vi o tanto que vai descontar, meu, gente, dava pra eu... Mano, dava pra eu comprar tanta coisa. Eu falei, sua desgraçada, você não tem a mão do seu dinheiro, não? Gente, é sério. Eles têm que tirar essa função. Eu tenho que desinstalar minha carteira de trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu tô ficando louca. Agora eu não vou poder nem ser CLT mais. Antes a gente ainda tinha a dignidade de ser CLT. Agora a gente ser CLT não tá compensando. Porque eu vou trabalhar pra pagar os empréstimos que eu fiz. Ah, mas toda ação gera uma reação. Tá, foda-se. Eu não quero ouvir sermão aqui. Eu não quero ouvir, que você tem que se planejar. Vai pra puta que te pariu. Entendeu? Quando você mora sozinho, você dá seus pulos, você tem que fazer o possível e o impossível pra você sobreviver. Então, se você tem outra realidade, se você tem alguém que te ajude, ou se você tem uma cabeça pelo menos boa, não vem me dar sermão aqui não, por favor. Mas, gente, é sério. Que loucura que eu fiz. Que loucura. Por quê? Porque eu moro, aqui onde eu moro, o aluguel é barato. Só que na minha cabeça, na minha cabecinha linda, pensante, nunca passou que o dono ia pedir a casa pra mim e eu ia ter que mudar de casa. E muito menos que ia ser bem nessa época que eu fiz a porra do empréstimo. Aí tá bom, o dono pediu a casa, eu fui outra casa. Gente, o aluguel tem que estar viável. A mulher ainda fez um desconto top pra mim. Só que, e os empréstimos que eu fiz? Ou seja, eu vou trabalhar pra pagar aluguel e pagar empréstimo. Legal. Agora eu vou ter que fazer o quê? Agora que é a hora que eu tenho que ficar famosa aqui ou viralizar. Por quê? Porque eu vou viver de quê? Se eu sair do emprego e entrar em outro, vai continuar descontando essa caralha, entendeu? Mais ainda, se eu sair do meu emprego, vai descontar da minha rescisão. E detalhes, minha rescisão, gente, não dá o valor dos empréstimos. Por quê? Porque a gente empresta tanto. Só que ele cobra tanto. E vai descontar da rescisão, não é o tanto que você emprestou, é o tanto de juros que eles botam. Ah, mas tem contrato, você não leu o contrato. Gente, na hora que você tá precisando de dinheiro, você não tá nem aí pra contrato. Você sai assinando tudo. Vai. Se for pra vender a alma, você vende. No desespero. E aí depois a conta chega. E sabe o que é pior? É que eu não aprendo. Porque se parecer mais função de fazer mais, eu vou fazer mais. Por quê? Porque, gente, eu não sei, é igual a sensação de acho que jogar no tigre, sabe? Você tem dinheiro na conta. É ruim ficar sem dinheiro. Gente, esse pessoal fala, dinheiro não traz felicidade. Na quantia que eu ganho, não traz. E fale por você. Porque não traz felicidade, mas compra muita coisa.
Muita coisa. Tanto é que se não trouxesse felicidade, todo mundo que é milionário ia sair distribuindo o dinheiro dele pra gente que é pobre. Não, eles não fazem isso por quê? Porque traz felicidade sim, meu amor. Traz. Só não dá pra lidar quando bate de frente com um negócio que é relacionado à saúde, porque saúde não compra. Mas compra muita coisa. Compra um plano de saúde bom, compra um hospital melhor, compra um monte de coisa aí que nós pobres não tem nem a possibilidade. Enfim, é isso. E eu tenho essa mania de viver esbanjando, como se eu... Sabe, gente, eu não sei explicar pra vocês. Na minha cabeça, é como se eu não fico fazendo conta, essas coisas. Ai, tem gente que coloca tudo num caderninho. Ai, não vou comprar isso porque... misteriosamente ou milagrosamente, sempre aparece dinheiro. E eu vivo nessa... Ai, joga por inverso, uma hora volta e volta. Tipo assim, eu não tô passando perrengue. Agora não, eu vou passar futuramente, eu acho. Com tanto empréstimo que eu fiz. Mas é isso, gente. Eu vivo nessa realidade paralela, onde eu gasto assim, ai... Gente, tem gente que deixa de viver, tem gente que deixa de se divertir, tem gente que deixa de tudo, guardando a porra do dinheiro e depois morre, fica pros outros. Isso não entra na minha cabeça. Só que eu também entendo que eu sou irresponsável. Mas o assunto desse vídeo não é esse. É sobre que agora eu vou ter que deixar de ser CLT, eu vou ter que virar empresária. Empresária que eu falo assim, abrir uma lojinha de alguma coisa. Ou eu vou ter que viralizar aqui. Por quê? Porque o meu salário CLT tá comprometido. Eu já não gostava muito de ter que trabalhar nem ganhando um salário fechado. Quem dera salário menos, reduzido por causa de empréstimo meu que eu já gastei. Mas é isso, gente. É brincadeiras à parte, mas não façam, tá? Não caiam nessa burrada. Eu sei que vocês são inteligentes o suficiente. Eu sei que é eu aqui o problema, mas não caiam nessa burrada, porque é um vício. Você faz um, você quer fazer outro e outro. Se você não tem a cabeça no lugar, você se envolve com aquilo, que é pior que o tigrinho. Eu quase não consegui terminar o vídeo, fiquei muito deprimida. O vídeo dessa moça pra mim foi complicado, gente, porque vem uma questão de educação financeira, uma educação de como, uma visão de como a gente tem da vida financeira. Eu vou contar pra vocês como eu caí na questão do empréstimo, o que aconteceu comigo, como foi a minha educação financeira, mas o vídeo dela mostra muito assim mais profunda a questão do impulsivo, né? Impulsivo por dinheiro, né? Mas basicamente o que ela falou do vídeo dela, gente, ela expôs muita coisa sobre ser impulsiva, ter por questões financeiras. Cara, eu quase não consegui terminar o vídeo, porque o vídeo leva a umas... enfim, a uma sensação de julgamento. Eu não quero julgar a moça, ela faz o que ela quiser da vida dela. E no final ela tá aconselhando certo. Não fique fazendo esses empréstimos. Agora, o que eu achei assustador do que ela falou é a sensação de fazer empréstimos semelhante à do tigrinho. Pô, a do tigrinho, gente, é a emoção da aposta, da sorte. Empréstimo é diferente, gente, não tem nada de sorte. Mas ela tá falando que pode trazer uma sensação semelhante. Tá repreendido em nome de Jesus. Não, ela tá falando, eu acho que ela tá falando a verdade, mas, gente, tá repreendido. Tem que sair disso, vocês não estão entendendo. Meu Deus, o fundo do poço que a gente pode chegar nisso. Eu não jogo nem jogo de aposta, nem de brincadeira. O que eu tô fazendo? Eu tô rasgando dinheiro? Meu marido fez 3 empréstimos sem eu saber e recebeu de pagamento R$190. Vou falar pra vocês que isso aqui é nível de ter uma briga feia. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, gente. Meu marido fez 3 empréstimos sem eu saber. O pagamento veio 190. Mas como veio 190? Sendo que o governo, sendo que o banco pode retirar até 30%. E aí eu fiquei com essa dúvida, como que ele recebeu só 190? Aqui, ó, meu marido também fez sem eu saber e tá descontando R$700 do dele. Nossa, fiquei num ódio, porque o dinheiro que ele pagou, eu nem vi o cheiro e foi tudo pra jogo. Eu não vou aceitar isso, gente, eu não vou, tô falando sério. Eu não vou aceitar isso, tô falando sério. Tô falando muito sério com vocês. E se eu tô casada, não porque eu não vou casar. Não porque eu não vou casar, gente. Porque o cara é um pouco impulsivo em relação ao dinheiro, eu não vou casar. Eu não vou acordar pela manhã e descobrir que eu tenho uma dívida de R$500 mil em jogo, que ele já deu indícios quando a gente namorava. Eu acredito que ele não era capaz de ir tão longe assim. Eu peguei 20 mil em outubro, vai descontar somente em janeiro. 24 vezes de 1.270. Realizei o sonho do meu carro. Achei a melhor coisa que inventaram. Obrigado, governo. Só que 1.270 vai ser descontado direto da folha? É que tem gente que ganha bem, né? Tem gente que ganha bem, que isso aí nem dói. Olha essa menina, tô com 8 empréstimos, ela falou. Olha essa história aqui. Minha colega pegou 5 mil de reforma. 5 mil para reformar a casa. Aí eu perguntei quanto descontava por mês e ela falou que desconta 500. Porque ela fez 3 empréstimos. Fiz as contas de quanto ia dar os juros. Gente, simplesmente 17.500. Velho, ela pegou 5 mil. Vai descontar mais de 10 mil só de juros. KKK.
todo dia ela reclama pra mim e fala que tá arrependida de ter feito. Uma vez ela falou para eu fazer, já logo sai fora. Quando você pede as contas, eles descontam de uma vez. Senão você não recebe R$1. Aí a própria Loruama, sim, eu peguei o mesmo valor, só que o meu foi um pouquinho mais baixo, mas eu fiquei chocada com os juros. Caramba! Vou falar pra vocês como é que é a minha vida financeira, só que eu vou falar bem breve, entendeu? Porque eu não vou chorar aqui. Porque eu não vou chorar aqui na frente de vocês. Eu quero que vocês pensem numa pessoa que nunca sentiu cheiro de dívida. Era eu. Ah, mas não sei o quê. Não. Mas, Nicole, você não entende, era não. Porque assim, se eu não tenho condições de morar sozinha, então é simples, eu vou ter que morar com alguém. Seja com pai, seja com família, tio, alguém. Alguém vai ter que morar. Se eu não tô com condições. Porque a influenciadora falou, quando você mora sozinho, vocês sabem, tem que se virar nos 30. Obviamente, gente, eu vim também de uma estrutura, né? Então, na verdade, a educação financeira já começou... Eu já começava a ouvir sobre não ter impulso em relação a dinheiro desde que eu era adolescente, porque a minha mãe, ela já embutia na minha cabeça. Isso fez tanta diferença na personalidade, e a grande maioria de nós tem essa escolha, que realmente tem gente que não tem, acaba indo pra rua, tem que morar sozinho, e aí a conta é diferente, né? Como se sustentar com tão pouco. Mas a grande maioria mora com a família e mesmo assim faz dívida. Gente, vou contar pra vocês o que mudou minha vida. Mas aonde eu caí, porque eu tive problema com empréstimo. E como é que eu tive problema com empréstimo? Sendo que eu tô falando pra vocês que eu nunca senti, o cheiro da dívida. Gente, é simples. Desde adolescente, a minha mãe, ela já ficava na minha cabeça. Porque a minha mãe teve problemas financeiros. Só que a minha mãe, o quê? Ela teve um despertar. A verdadeira Red Pill, essa daí, tomou a pílula vermelha, só que das finanças. Ela disse, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, minha mãe, ela teve ali um despertar econômico de perceber como ela estava afundando a vida dela. Aí, quando eu inicio ali minha adolescência, minha mãe já começa a trabalhar e conversar comigo, você não precisa disso, pensa bem, cuidado quando você compra essas coisas, isso aqui. Isso fez tanta diferença na minha vida que eu não tinha impulsos de compra. Eu não tinha impulsos, eu tô falando de impulso, eu tô falando de consumismo extremo, nunca tive. Um problema que eu tenho, para não dizer também que eu sou perfeita, não. Eu tenho um problema com comida. Eu gosto muito de comer comida gostosa. Acabo gastando um pouco mais com comida. Um pouco mais não, acabo gastando. Mas nunca mais do que eu ganhei. Nunca mais do que eu ganho. Entende? E essa é a conta, esse é o fluxo de caixa. Gastar menos do que ganha. E até quando eu tinha empregos que pagavam muito mal, eu ainda tinha o meu pai, minha mãe morava com meu pai, com a minha mãe não chegava a passar necessidade, mas ganhando pouquinho, uma jovem que poderia gastar, nada, esse negócio de estourar cartão de crédito, não tinha nada disso. Eu era adolescente, minha mãe já ia conversando comigo, e isso fez muita diferença, graças a Deus. E eu acabei lendo um livro que a minha mãe indicou, novamente a minha mãe muito presente nessa questão, gente, de educação financeira. Eu li um livro, gente, que mudou a minha vida, que é o livro que muitos conhecem, que é o Pai Rico, o Pai Pobre. Esse livro, ele mudou a minha vida, ele mudou. Ainda mais numa época que não tinha coach de finanças, gente. Não tinha essa galera e tal. E o livro, ele não é para um caminho muito coaching, pelo menos na minha opinião. Ele fala de algo mais prático. Por que o pobre sempre se endivida? Por que o rico consegue acumular fortuna? O livro, basicamente, quem quiser tem audiobook aqui no YouTube, o livro vai contar a história de um menino pobre, que é ele, o escritor, que hoje em dia é rico, as experiências que ele teve com o pai dele, que era um pai pobre, porque ele era pobre, o pai dele era pobre. O que o pai dele pobre ensinava para ele e o que o pai do amigo dele, do melhor amigo dele, que era um pai rico, era um homem rico, mas era rico aqui dentro. Ele ainda estava acumulando fortuna na época. Isso lá nos anos 90, 80, entendeu? A galera não tinha, sabe? A gente não tinha informação, gente. E ele vai falar o que o pai do amigo dele, que tinha uma mentalidade verdadeiramente rica, lá pra frente se tornou verdadeiramente um homem rico, o que ele ensinava pro filho. E aí ele ensina no livro a diferença da educação. E ele fala sobre a educação financeira. Como nós, que somos pobres, vivemos num ciclo de consumo, de cobiça para consumo, do consumo para as dívidas e das dívidas para o trabalho escravo. Então, eu trabalho para conseguir pagar as dívidas, para cobiçar,
para fazer mais dívidas, e aí eu não consigo sair disso. E isso a gente já tem informação hoje em dia. A gente já tem tanta informação, tanta gente fala sobre isso. Mas para mim, aquele livro fala de uma forma mais sólida, uma vez que ele viveu o pobre e o rico. E não tem esse papo coaching de a mentalidade de escassez, não. É uma coisa prática mesmo. São hábitos de vida, a forma que você enxerga as coisas, a forma que você enxerga o dinheiro. Quando você vê o banco balançando o dinheirinho, você corre para cima do banco e não tem autocontrole. Afinal, o que você vai fazer com esse dinheiro? Gostando desse livro ou não, quem já leu, eu digo para você o seguinte, a partir dali, eu li umas 3 vezes. A partir dali, gente, comigo não tinha conversa. Cara, o cartão não era estourado. Em hipótese alguma, haveria um gasto maior do que o ganho. O fluxo de caixa era muito claro. Eu sei, gente, que existem várias nuances na vida. Existem realidades e realidades. Eu passei por momentos difíceis em que eu não consegui tão bem equilibrar isso, porque a vida é uma caixa de surpresa, acontece. Mas vira e mexe, a vida também estabiliza. E quando ela estabiliza, eu volto para aquela estabilidade de não estourar mais do que eu ganho. Eu não estouro o cartão mais do que eu ganho. Isso aí se tornou uma coisa minha. Eu não tinha compulsão em compras. Porque lá atrás, realmente já tiraram o sentido disso para mim, já trabalhando a mente desde o início. Quando você trabalha desde criança, a mente da criança para consumir, chega na fase adulta, balança dinheiro, a gente não consegue ter autocontrole. Porque a gente aprendeu a ter prazer nisso, a ter prazer consumindo, a ter prazer tendo as coisas. E, gente, uma coisa sobre dívidas, sobre empréstimos, tem uma revelação. Normalmente nós tiramos empréstimos ou fazemos dívidas no cartão, normalmente não é para nosso sustento. E para uma vida difícil que a gente está equilibrando, normalmente a gente compra coisas mesmo que a gente teve desejo e cobiça de comprar. Normalmente é isso. Por mais que a gente tenta fugir, dizer, não, pô, eu gastei com arroz, com feijão para me sustentar, senão eu ia passar fome. Na hora que você abre o extrato, você descobre ali várias coisas que a gente consumiu que não precisavam ter sido consumidas, e isso acaba estourando o cartão, comprando mais do que a gente ganha. A gente tem que focar no que a gente ganha, não no que a gente gasta. E isso aí acabou fazendo muita diferença na minha vida, e quando eu fui tomar um tombo em relação a empréstimo e dívida, foi relacionado à empresa. Porque a empresa, ela roda diferente de uma pessoa física. Parece igual, mas é diferente. Quando você vai ver, você fez empréstimo acreditando que o empréstimo ia trazer mais caixa, ele ia te ajudar a passar por aquele momento difícil, só que aí aquele momento difícil não passou. E agora você tem um momento difícil somado com as parcelas do empréstimo. O que o banco faz? Oferece mais um empréstimo para pagar o outro empréstimo com a promessa, as coisas vão melhorar. Você vai conseguir quitar e esse momento difícil que você está tendo, você vai conseguir resolver. E aí a diferença é que numa empresa, não necessariamente você fez empréstimos para gastar com coisas supérfluas, com coisas que fosse cobiça. Você realmente fez empréstimos para tentar manter o negócio saudável e de pé, e terminou todo esse dinheiro indo para impostos, indo para o banco, indo para contas atrasadas. E aquele momento difícil não passou. Porque o segredo para resolver aquele problema difícil numa empresa não era empréstimo necessariamente. O empréstimo ia dar um fôlego momentâneo, mas o núcleo do problema, às vezes, é um núcleo tão pesado que vai demorar anos para resolver e o empréstimo vai ser consumido. Às vezes o cálculo não bate. Então, ou você lidar com a falência ou há uma outra solução. Mas o empréstimo só vai dar um fôlego. Depois você vai ter que lidar com o problema somado com as parcelas. E é nessa brincadeira que eu me lasquei. Porque a conta foi diferente. Pô, eu tinha aprendido que pessoa física tem que ter autocontrole sobre gastos de desejo, de cobiça, de desejo de coisas supérfluas que você não precisa, coisas que você vai se exibir. Ok, isso aí eu estava preparada. Desde o primeiro emprego até a fase adulta. Altíssimo. E não estou falando de avareza, eu estou falando de ter controle, de consumir coisas, mas nunca extrapolando o ganho, pô. Isso aí não manda em mim. Se não dá para gastar, não vai comprar, porque está extrapolando. Não pode, não. Tem que sempre manter a menos. Mas aí, quando eu fui para a empresa, o negócio era diferente.
A promessa das coisas melhorarem, a promessa da solução das coisas, fazendo com que abrisse empréstimos que só iam dar um fôlego. O que acontece no final? No final, você não conseguiu resolver o problema a tempo, os empréstimos foram consumidos e agora vai começar a vir as parcelas deles, as parcelas. Então tem um empréstimo de 3 mil, tem um empréstimo que vai vir uma parcela de 1.000. Empresa não é parcelinha de 500, não. Empresa é parcela de mais de 1.000, é 3 mil, é 5 mil. E aí você faz um cálculo. Espera aí, quanto que eu tenho que vender agora? Antes eu já tinha um problema sem ter esses empréstimos. Mas agora, quanto que eu tenho que vender para conseguir pagar essas parcelas? Quando você vai ver o cálculo, é quase impossível. Falência. Bem-vindo à falência. Ou não, ou você só não paga e fala pro banco, vem pra cima, vem pra cima. Então, vocês estão vendo, então, quando eu entrei num outro campo, que é o campo de empresa, ali a coisa foi diferente, porque a promessa não era isso ou aquilo, a promessa era as coisas melhorarem, mas na verdade o empréstimo era um fôlego. Quando eu vi o que aconteceu, quando caiu em mim o que aconteceu, tantos anos de autocontrole financeiro, gente. Tantos anos, gente. Eu construí minha casa, gente, sem uma dívida. Sem uma dívida. Eu tinha, pra vocês terem uma noção, controle. Eu tinha poupança. Quando eu falo poupança, eu tinha dinheiro guardado. Uma facilidade muito grande em guardar dinheiro. O quê? Eu ainda tenho facilidade em ter autocontrole, pegar um salário e separar o dinheiro para guardar. A empresa entrar em momento difícil, em empréstimos, cálculos errados, precificação incorreta, contratações erradas. Quando a empresa ela entra num momento difícil, ela consome, eu já falei isso aqui no canal e vou repetir, ela se torna um buraco negro, engolindo tudo. Você faz empréstimo, ela engole o empréstimo. E ainda deixa você endividado. Você tem poupança, ela engole sua poupança. Você tem bens, ela engole seus bens. Porque o problema você não encontrou, e aí tá os impostos rodando, os funcionários, as contas para pagar, os boletos de insumos que você tem que pagar. Ela vai engolindo tudo isso sem dar dinheiro de volta, porque tem um problema nela que você não encontrou qual é, e até você encontrar, ela vai engolindo tudo e todos. Isso aí é uma empresa, é uma situação em que é beirando a falência. Pode ser que sim, pode ser que não, mas você já começa a perceber. Ela gasta e o dinheiro não entra, tem algum problema acontecendo nela. Isso foi muito duro para mim. Foi muito duro ter pelo menos um mínimo de educação financeira, ter controle sobre as finanças, não me descontrolar aqui dentro, não cair em papo de banco e ainda assim cair numa situação em que eu parei quase que na mesma, se não pior. Eu olho assim, eu digo, gente, mesmo que fosse dar educação financeira para a população, ainda teria risco da gente cair em outras áreas, mas não dá para negar como o banco se aproveita da ignorância. Como banco, como governo, ele se aproveita da nossa vontade de consumo, do consumo que a gente quer ter. A própria moça, a própria influenciadora que a gente ouviu agora, ela falou, eu tinha um negócio assim de ficar exibindo as coisas, de comprar e sair exibindo. E o banco parece que só se aproveita disso. Parece que esse empréstimo que eles criaram vai ser muito bom para quem sabe usar dinheiro, para quem sabe um propósito de um empréstimo, tem ali uma estabilidade para pagar as parcelas. Bom, mas é isso, gente. Agora me conta, você chegou a já fazer empréstimo, já se enrolar, você já chegou a passar por dificuldades nas quais você mesmo se colocou, que você diz misericórdia, que você caiu em si? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!